e vamos ver quem é que está curioso para falar mais um pouquinho sobre as minhas origens e como é que isso se conecta com a minha metodologia, com a minha mentoria do Bye Bye Zona de Conforto e o seu crescimento profissional. Bom, pessoal, vou começar a contar um pouquinho aqui, vou começar me apresentando. Eu sou Dani Sampaio, alguns de vocês me conhecem já pessoalmente, outros profissionalmente. Eu comecei a jornada da minha vida profissional há aproximadamente 16, quase 17 anos. Fiquei 15 anos dentro de uma empresa de bens de consumo e fiquei um ano aproximadamente no iFood. Tá? Minha última função foi como Head de Procurement no iFood. Tá? E desde então eu venho pensando em desenvolver um projeto que esteja 100% ligado ao meu propósito, que esteja ligado às minhas crenças e valores pessoais, né? Um cenário onde eu possa unir esses dois universos, né? Digamos assim, a minha vida pessoal e o meu desejo profissional. A mentoria Bye Bye Zona de Conforto, ela surge nesse cenário como sendo uma oportunidade de ajudar mais mulheres e grupos minorizados para que eles possam sair da zona de conforto, que é conscientemente ou inconscientemente onde muitos ficam, e alcançar e aí buscar, digamos assim, seu sonho grande, seu sonho profissional ou pessoal, sem abrir mão da sua própria essência, tá? E aí eu comecei a contar um pouquinho da história da Dani Sampaio através das origens dela. E por que é importante falar sobre as nossas origens? Eu nasci numa família de 5 pessoas, então meus pais, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho, né? Então nós somos 5. Nasci no bairro de Olaria, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro, aqui na Zona Norte. E isso é importante dizer e reforçar, por quê? Porque essa minha origem não necessariamente é a origem de toda e qualquer pessoa. Eu tive a sorte de ter uma base familiar bem estabelecida, né? Uma mãe super presente aí para fazer tudo o que precisa ser feito, mas eu preciso ter consciência de que essa não é a origem de todas as famílias, nem do Rio, nem do Brasil, nem do mundo, né? Então, a gente precisa ter consciência sobre as nossas origens para enxergar que a do outro pode ser diferente da nossa, tá? E outra coisa, eu nasci em Olaria e muitas vezes eu tive que explicar onde é que ficava Olaria, né? Tipo, qual era a referência de Olaria? E por muitas vezes a referência de Olaria era o Complexo do Alemão. Era a favela que aparecia, né? A comunidade que aparecia na televisão, que era o que as pessoas estavam enxergando, né? E por que é importante falar, né? Eu nasci em Olaria, sou cria de Olaria, né? É lá que eu frequento até hoje, porque a gente precisa ter orgulho das nossas origens, né? Porque quando a gente se orgulha das nossas origens, a gente se empodera, né? A gente passa a ter um lugar de fala ocupado por essa experiência de vida que nos faz únicos, tá? Então é importante que a gente não tenha vergonha de falar sobre as nossas origens, porque se a gente tem vergonha, a gente já está deixando o outro ganhar, a gente já está deixando o outro sair na nossa frente, porque a gente não está ocupando o nosso lugar de fala, a gente não está ocupando a posição de credibilidade que as nossas origens nos dá quando a gente está falando sobre a construção da nossa marca pessoal, né? O que é a nossa marca pessoal? A Daniele, a Dani Sampaio, ela não é a Dani da empresa X ou a Dani da empresa Y. Ela é a Dani Sampaio, a pessoa em si, que viveu em empresas diferentes, que nasceu em lugar X, morou em lugares Y, B, C, D, enfim, eu acho que isso tudo é o que justifica as nossas origens serem importantes para a formação da pessoa que nós somos e futuramente do profissional que nós queremos ser, tá? As minhas origens, quem é mais próximo pessoalmente vai saber. Meu pai faleceu há 9 anos, né? Então há 9 anos ele não está no nosso convívio nesse plano terrestre, no plano terreno. Ele cuida da gente como uma estrelinha lá de cima. Mas eu tive a oportunidade de
fazer muitas coisas porque meus pais tinham essa consciência da importância, né, digamos assim, dessa vivência, né? Então, eu convivi com meus primos diariamente, minha avó era a casa de todas as festas, passava férias em Saquarema, que eu acho que muitas pessoas do subúrbio do Rio de Janeiro têm essa mesma experiência de vida que eu tive, e é o que nos faz também ter um pouquinho de saudosismo, né? Esse momento mais nostálgico da infância, da adolescência, essas trocas que a gente começa a construir antes mesmo de falar em mundo corporativo, né? Então, quando nós somos mais jovens, a gente já está se formando líder, nós já temos skills, habilidades e competências de liderança, só que ninguém fala sobre esse nome na fase da vida que a gente está. Então, quando uma criança está persistindo ali, focada em atingir algum objetivo, nós tendemos a falar assim, ela está de birra, né? Ela está fazendo uma bagunça. Na verdade, ela só está demonstrando ali um potencial de liderança que ela tem e que a gente aqui como cuidador, pai ou mãe, responsável por essa criança, precisa moldar para que essa característica seja utilizada para o bem, né? Futuramente na vida dela e não para o mal, né? Então, isso tudo justifica porque que as minhas origens, as suas origens, as nossas origens são importantes na formação da profissional que a gente quer ser, da líder que a gente quer ser lá na frente, tá? Eu não sei, eu trouxe algumas pequenas curiosidades, né, da minha origem, digamos assim. Não sei se vocês têm alguma curiosidade, se vocês querem mandar aqui pelo chat alguma pergunta, alguma dúvida. É realmente para ser aqui um bate-papo descontraído, não tem pauta, não tem nenhum grande apresentação, material, nada disso. É para ser bem descontraído, no meu jeito leve de ser, né? Quem teve a oportunidade de trabalhar comigo no mundo corporativo, seja na empresa 1 ou na empresa 2, eu acho que sabe que a Dani leva a vida, mesmo enquanto líder, durante toda a vida, de uma maneira leve, porque essa é a maneira que eu acho que tem que ser, a maneira que eu acho que combina com o meu estilo de vida pessoal e profissional. Uma coisa que eu sempre falo é que não existem duas vidas, né? Só existe uma única vida, a vida da Dani Sampaio, que é a vida onde ela tenta equilibrar todos os pratinhos, sejam eles pessoais ou profissionais, e é a vida que a Dani precisa tocar, né? Então, eu sei que vai ter dia que a Dani profissional vai quebrar um prato e vai ter dia que a Dani profissional vai ter que quebrar um lado pessoal para poder seguir em frente, né? Então, não acredito e não apoio, né, digamos assim, a visão da Mulher Maravilha, né? De que assim, a heroína que nunca erra, que nunca faz, que nunca deixa um prato quebrar. Tá? Então, isso é o que eu acredito, e é baseado nisso que eu vou levar o método Bye Bye Zona de Conforto, a vivência de cada uma de vocês que estejam interessadas em crescer, sim, profissionalmente, fazendo o que precisa ser feito, mas sem abrir mão da sua essência, sem abrir mão dos seus valores, das suas prioridades, né? Por quê? Porque o sonho grande da Dani não é o sonho grande da Carol ou da Maria Helena. O sonho grande é de cada um. E é por isso que a gente precisa saber, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o seu propósito, qual é o seu sonho grande, né? Porque não dá para comparar com o colega do lado, não dá para saber. Porque as suas vivências, as suas experiências são diferentes do colega do lado. Então, você precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento inicialmente para a gente descobrir onde é que a gente, de fato, vai chegar, né? Descobrir onde é que a gente quer ir para a gente definir uma trilha para a gente chegar lá, né? Então, é nisso que eu vou suportar cada uma de vocês que vierem participar da mentoria Bye Bye Zona de Conforto comigo. Eu costumo dizer que, potencialmente, você já tem tudo o que você precisa para ser líder. Precisa fazer pequenos ajustes de rota para que outras pessoas enxerguem o que você já tem desenvolvido, se você está num cargo de especialista, num cargo de coordenação. Normalmente, a gente não tem que percorrer ou passar por 250 funções, porque eu vou fazer mais um treinamento XYZ,
vou fazer um MBA, ABC. Você pode fazer isso tudo, mas isso não justifica a sua promoção, isso não quer dizer que você vai ser promovida. Existem coisas muito mais específicas que precisam ser feitas para que você aumente ou melhore a sua marca pessoal, que você dê peso à sua marca pessoal, que vão fazer com que você cresça profissionalmente dentro ou fora da empresa onde você está, tá? As suas origens, de novo, porque são importantes, porque ela te empodera. Ela te leva para o lugar de fala, ela traz autenticidade para você ser quem você realmente é, ela dá credibilidade ao que você diz, às suas vivências. E é importante a gente saber, de novo, de que a minha origem é diferente da sua origem, e essa é a grande beleza da diversidade e inclusão que a gente está vivendo nesse mundo de hoje, né? A gente tem que saber que estamos em 2023 e tem mais de 3 gerações coexistindo com objetivos completamente diferentes, com origens completamente diferentes, com fatos históricos que moldam as pessoas completamente diferentes e, o mais importante de todos, com uma tecnologia que está avançando exponencialmente de maneira diferente, tocando cada uma dessas gerações, né? Então, hoje mesmo eu estava lendo um artigo falando que daqui a mais um ano teremos 2,5 bilhões de pessoas no mundo que nasceram depois de 2010. Então, assim, gente, o mundo realmente é um mundo em transformação. Por isso que eu sempre digo também da importância da gente estar sempre buscando o nosso desenvolvimento, da gente estar deixando a nossa zona de conforto para trás, porque senão a gente fica obsoleto, né? Não importa qual a função que você esteja fazendo, não está diretamente ligada a vou ser substituído por uma máquina. Não é isso. É que a gente realmente precisa acompanhar o desenvolvimento do mundo, a gente precisa acompanhar a transformação que o mundo está acontecendo, que está acontecendo no mundo, para que nós possamos dar cada vez mais o nosso melhor, né? Então, o nosso melhor, o de hoje não é igual ao de amanhã, que não é igual ao de ontem, né? A gente tem que sempre buscar o nosso melhor dentro do cenário onde nós estamos inseridos, para que seja, de fato, o nosso melhor potencial, o nosso full potential, né? A Dani de hoje, obviamente, não é a Dani que entrou como trainee há 16 anos atrás na empresa, né? É uma Dani que passou por diferentes experiências e vivências, que é a beleza da vida, né? Essa jornada é a grande beleza. Então, esse é o meu grande objetivo com a mentoria que eu estou fazendo agora, o Bye Bye Zona de Conforto. Eu já comentei algumas vezes, né? Quem escutou algum podcast, que está no meu link da bio, sempre falei de que eu tinha bate-papos informais dentro das empresas por onde eu passei, né? Esses bate-papos informais era a Dani implementando o método dela do Bye Bye Zona de Conforto sem nenhum tipo de nomenclatura, né? Digamos assim. Ainda não tinha o nome Bye Bye Zona de Conforto, mas já era a Dani Sampaio implementando ali com as pessoas que ela teve a oportunidade de mentorar dentro da vida dela profissional, tá? Então é algo que eu faço há muitos anos, que me dá muito prazer de ver como as pessoas têm estalos, né? Digamos assim, tem gatilhos que mostram para ela que, assim, caramba, é verdade, caramba, não tinha percebido isso ainda. Então, é o momento eureka, é o gatilho, é o momento que a gente percebe de que, assim, caramba, eu estava acomodada e nem sabia. Eu estava aqui na zona de conforto, ela me acomodou, ela me acolheu tão bem que eu nem reparei de que isso não era o que eu queria, né? Então, é super importante a gente trazer a consciência da nossa vida, né? Para identificar que a gente está na zona de conforto. E assim, eu tenho zero expectativa de ser a psicóloga, a terapeuta. Eu super respeito o trabalho desses profissionais. Eu sou engenheira química por formação e eu tenho zero expectativa de disputar qualquer tipo de espaço com a sua terapia, com o seu psicanalista, com o seu, enfim, psicólogo. O meu trabalho aqui de mentoria é baseado em vivências e experiências, tá? E aí não só minha, da Dani Sampaio, como também de outras mulheres inspiradoras
que eu vou trazer para fazer parte aqui dessa nossa grande rede, né? Porque eu acredito muito no poder do networking profissional. Então, isso é algo que quem estiver vindo, né? Quem for entrar na mentoria do Bye Bye Zona de Conforto também vai ter acesso a esse network profissional, tá? Você é incrível, consegue nos apoiar, tem uma visão fora da caixa e sem julgamentos. Isso é super importante também, né? Quando a gente está dentro de uma empresa, eu faço mentoria dentro da empresa X. Eu não faço mentoria com o meu líder direto, faço mentoria com um líder de outra área para que não tenha julgamentos. Aí eu falo para todos vocês, porque também temos colegas homens aqui nos apoiando dentro dessa live. Gente, desculpa, não existe isso, porque não é ético, né? Então, dentro da empresa, a mentoria que você está fazendo, a pessoa quer o seu melhor, ela quer o seu desenvolvimento, com certeza. Mas ela não pode falar qualquer coisa. Não seria ético dela, enquanto líder, falar qualquer coisa, tá? Então, isso é para dar uma chacoalhada, né? Que eu acho que é importante também saber que, assim, eu, Daniele, não estou dentro de empresa nenhuma, né? Eu não tenho nenhum tipo de, entre aspas, perdão aí pela expressão, rabo preso com empresa nenhuma, né? Então, o meu objetivo é te enxergar você enquanto ser humano, enquanto indivíduo, buscando o seu melhor, sem abrir mão da sua essência, para você progredir na sua carreira, porque esse é o desejo de muitas pessoas. A gente escuta, né? Tipo, você está pronta para ser promovida, mas a promoção nunca chega. A gente escuta assim, não, mas você tem que passar pela função A, B, C, tipo, 5 anos para você chegar numa promoção. Você olha para você mesmo, né, e fala assim, mas eu tô pronta, eu me sinto pronta. E esse é o maior gatilho que você pode ter. Se você se sente pronta, se você acha que você está cumprindo todos os pré-requisitos e a empresa onde você está não enxerga isso, talvez seja o momento de você se jogar para o desconhecido, de você buscar realmente novas oportunidades numa empresa que te enxergue full, uma empresa que te enxergue completa, tá? Eu acho que isso, um líder dentro da empresa onde você está, se for o seu mentor, jamais vai falar isso com todas as palavras, né? O líder dentro da empresa não vai dizer tudo o que precisa ser dito, mas eu vou, tá? Eu costumo dizer também que eu tirei muita pedra do caminho para chegar na minha última posição, que foi como Head de Procurement do iFood. Foram 16 anos tirando pedra. Claro que eu tive algum apoio, mas eu podia ter tido muito mais. E eu também podia ter sido muito mais proativa para buscar esse suporte para crescer dentro da minha carreira, para crescer dentro da minha jornada profissional, tá? Então, o que eu digo que existe uma expressão que fala assim, eu tô catando pedras para no final construir um castelo. Gente, eu odeio essa expressão, porque assim, se eu já passei por esse caminho e tirei pedras, eu espero que você não precise tirar a mesma pedra que eu já tirei, né? Que você vai ter outras pedras para tirar na sua caminhada, mas que eu possa fazer a sua caminhada um pouco mais leve, que eu possa fazer a sua caminhada um pouco menos dolorosa. Eu acho que essa consciência da jornada de cada um é importante saber que, assim, sim, teremos pedras, não serão pedras iguais às da Daniele foram, e sim, o quanto antes você começar a ter essa preocupação, essa proatividade de mudança, melhor vai ser para você enquanto ser humano, profissionalmente e pessoalmente, tá? Gente, eu falo a beça. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. A live ela é direcionada para as minhas origens, reforçando. Suas origens são importantes, primeiro, para você reconhecer que aquele é o que vai te dar credibilidade, é o que vai te empoderar, é o que vai te dar um lugar de fala sobre quem você realmente é. E, segundo, ter a consciência de que as suas origens são diferentes das origens do coleguinha do lado, que as suas origens são diferentes da pessoinha que está sentada ali, seu líder, seu subordinado, seu liderado, enfim, cada um tem as suas próprias origens, tá? E é por isso que é importante a gente ter
essa consciência sobre as nossas origens, tá? Então, eu sou muito orgulhosa sobre as minhas origens, sobre a minha base familiar, sobre toda a diversidade que eu fui exposta desde o início na minha vida. Quem estiver aqui seguindo o Eu Sou Dani Sampaio vai ter oportunidade de ver vai ter oportunidade de ver a história ainda, né? Eu comecei pelas minhas origens, vou passar pela minha formação, vou chegar nas minhas experiências profissionais. Espero que vocês estejam aqui comigo, acompanhando toda essa jornada. Outra coisa que é super importante, uma coisa que eu aprendi no iFood é a diferença entre projeto e que tem início, meio e fim, e a gestão de produto, né, que não tem fim porque ele está sempre melhorando. A mentoria Bye Bye Zona de Conforto, ela vai seguir a metodologia de produto, né? Então, isso significa que eu tenho um produto hoje e que eu vou estar ouvindo vocês, vou estar conversando com vocês dentro dos encontros iniciais, ouvindo quais são as demandas específicas que vão surgindo e vou aprimorando esse produto ao longo do tempo. Então, o produto de hoje da Dani Sampaio pode ser diferente daqui a 3 meses, assim como o custo atrelado a ele também, né? Então, assim, a gente tende a procrastinar, a gente tende a deixar para depois. Minha dica para vocês é: vamos agora, porque agora é o tempo certo, tá? Depois significa que a gente já está atrasado. E, na verdade, quem começa agora e está apresentando algumas das dores que eu já comentei aqui durante essa live, significa que já está atrasado, tá? Então, assim, Dani, sabendo que o número de mulheres na liderança ainda é bem menor do que poderia, como você conseguiu furar essa bolha? Olha, a jornada não é fácil, a jornada não é simples, mas eu provo para você que ela não é impossível, tanto que eu estou aqui, prova viva. E não sou só eu, tem várias outras mulheres. Nós, líderes mulheres, precisamos ter consciência sobre o nosso potencial. Isso significa que a gente não pode deixar ninguém dizer assim: ah, você não é boa nisso por causa de X, se você entende que você já está com aquele X desenvolvido e que você é boa sim, né? Então, eu costumo dizer que as mulheres precisam se provar talvez 2, 3 vezes, mas elas não podem desistir da luta, né? Então, até brinco, né? Alguém me perguntou: você quer voltar para o mundo corporativo? Eu falo: eu quero voltar para o mundo corporativo. Sabe por quê? Porque se eu não volto para o mundo corporativo, eles ganham. Os homens ganham. Então, a Dani volta para o mundo corporativo para ocupar uma nova função de liderança porque ela acredita que é o espaço onde as mulheres precisam estar. Existe uma estatística da ONU que diz que vai levar só 300 anos para homens e mulheres estarem 50% ocupando a alta liderança das empresas. Gente, 300 anos, vocês sabem quantas gerações passam por 300 anos de vida? Então, assim, nenhuma de nós, mulheres e grupos minorizados, porque eu acho que também tem uma luta grande aí para a gente falar sobre grupos minorizados, a gente não pode se acomodar na posição onde a gente está se a gente entende que a gente pode entregar mais, se a gente pode crescer mais. Então, a bolha, ela é imposta porque, infelizmente, a nossa sociedade é estruturalmente defeituosa, né? Então, não é só o mundo corporativo, é a sociedade onde a gente está inserido. Então, a gente precisa ter consciência do nosso papel para que a gente consiga furar essa bolha e não aceitar o que nos impõe, né? Óbvio que a gente tem que estudar, tem que ter conhecimento, experiência, a gente precisa construir relações, a gente precisa ter network, a gente precisa ter conteúdo, né? Não é crescer, é mulher e vai crescer porque é mulher. Nada disso, gente. A gente vai crescer porque a gente tem competência, potencial, formação, conhecimento e está pronta para chegar lá, seja lá onde for, tá? Então, essa é a Dani Sampaio falando, é nisso que eu acredito. Quem não me conhece em profundidade vai dizer que, nossa, a Dani é meio agressiva no posicionamento dela, né? A Dani é meio direta demais, né? Então, às vezes, o posicionamento de uma mulher que está pronta para ocupar uma posição de liderança, ela passa essa agressividade, né? Digamos assim. E a gente escuta muito isso, mas muito.
A Dani se preocupa? Não, porque a Dani sabe que o coração que está aqui dentro, da pessoa que tiver interesse em falar 10 minutos com ela, vai saber que não tem nada a ver com agressividade. Tem a ver com ter um posicionamento estratégico, sim. A Dani, ela fala o que precisa ser dito? Sim. Baseado em dados, com argumentação, com justificativa. Jamais vai ser o é porque é ou sim porque sim, né? A Dani não faz isso. E a Dani acha que esse é o modelo que funciona no mundo corporativo. Precisa falar, precisa se posicionar, precisa mostrar que você tem conteúdo para justificar o que quer que você esteja falando naquele momento, tá? Então, é nisso que eu acredito. Eu acredito que não existe essa coisa de que, assim, uma sala só de homens, mulher não fala. A Dani sempre falou. A Dani sempre esteve em ambientes predominantes masculinos. Por quê? Porque eu escolhi fazer carreira, sou formada em engenharia química e escolhi fazer carreira numa empresa que é do agronegócio, apesar de ser de bens de consumo. Fiquei durante 5 anos num ambiente predominantemente masculino, que era formado por pessoas que tinham tempo de experiência na empresa, o que eu tinha de vida, tá? Então, com 23 anos, eu entrei no mundo corporativo como trainee, como líder dessas pessoas. Eu tinha 23 anos de vida e eles tinham 23 anos de casa, né? E eu, de verdade, gente, não é hipocrisia, eu nunca sofri duas coisas nessa vida que eu sei que muitas mulheres já sofreram. Nunca sofri nenhum tipo de assédio. 2, nunca sofri nenhum tipo de racismo, discriminação pela minha cor, né? Porque, assim, eu não sou uma pessoa branca. Eu não quero ser uma pessoa branca, né? Eu sou uma pessoa parda e eu sempre brinco que se eu tiver que escolher, eu vou ser uma pessoa preta, tá? Porque é onde eu me orgulho e é onde eu reconheço as minhas raízes, tá? Então, quando a gente fala das nossas origens, também é importante a gente identificar quais são as suas raízes históricas, né? Eu sou filha de... Meu pai era branco, caucasiano, né? Como dizem por aí, como saía escrito, acho que agora nem sai mais, mas como saía escrito na certidão de nascimento antigamente, branco caucasiano, né? Então, assim, meu pai era branco caucasiano, a minha mãe, ela não é branca, ela é o que a gente dizia antigamente, e hoje em dia tá caindo em desuso, mas era a mulata, né? Digamos assim. Então, filha de negro, preto, com índio. E é isso, minha raiz é a raiz de quase todos os brasileiros, ainda que muitos não se identifiquem com isso. Eu me identifico com isso e é a bandeira que eu defendo. Eu defendo a diversidade porque eu sou fruto da diversidade. Então, o Brasil é diverso, né? Queira quem quiser falar o contrário disso, em algum momento da vida, da jornada de descobertas que todos nós estamos submetidos, essa pessoa também vai se deparar com essa realidade, com essa verdade, né? Então, por isso que eu também digo sempre, né? O meu papel aqui enquanto mentora, enquanto profissional, é desenvolver a liderança de mulheres e de grupos minorizados, tá? E aí, grupos minorizados, a gente vai ter, sim, diversidade racial, digamos assim, mas eu também estou disposta a ajudar todas as bandeiras de diversidade de grupos minorizados que sejam necessárias, né? E aí a gente está falando de LGBTQIAPN+, acho que eu falei todas as letras. Tive a oportunidade de trabalhar durante esses 16 anos com transexual, tive a oportunidade de trabalhar com bissexual, tive a oportunidade de trabalhar com homossexual. Então, eu tenho zero dificuldade para liderar pessoas. E eu costumo dizer que pessoas são pessoas, né? E suas origens, minhas origens, nossas origens nos dão a... Dani, você é uma potência. Quem são suas inspirações? Aline, a gente tem muitas inspirações na nossa vida, né? E eu costumo dizer que elas começam lá no início, nas nossas origens. Minha primeira grande inspiração, com certeza, foi a minha mãe. A minha mãe ela é uma professora primária, né? Como se falava antigamente, escola normal, aquela que se
se forma ali com aqueles 15, 16 anos de idade. E ela foi a pessoa que equilibrou todos os pratos dentro de casa sempre, sem ser a renda principal da casa. A renda principal da casa era o meu pai, mas quem equilibrava os pratinhos todos era a minha mãe. Então, sem sombras de dúvida, a minha mãe foi a... coisa boa, obrigada. Ela foi a primeira pessoa que me inspirou. E minhas primeiras inspirações todas vieram da sala de aula. Então, foram professores que me ensinaram a ver o mundo com outros olhos, né? E não é... na universidade? Não. Por incrível que pareça, eu nem vou lembrar do nome de todos os meus professores da faculdade, tá? Mas eu vou lembrar dos meus professores de história, de geografia, de ciências, matemática, português, inglês. Então, assim, a nossa formação enquanto ser humano, ela vai até os 15, 16 anos. Depois a gente vai moldando e tendo acesso a novas informações. Mas é por isso que a gente precisa ter tanto zelo com a formação e educação de quem é pai e mãe dos nossos filhos, tá? Porque é na educação infantil, é no ensino fundamental ali que vai ter o primeiro grande acesso na formação de quem é você, né? Vou contar uma coisa aqui para vocês, e muito pessoal, que eu falo porque eu não tenho nenhuma vergonha de falar, tá? Faz 6 meses aproximadamente, que eu voltei de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá? E no último ano que eu morei em São Paulo, eu morei num bairro chamado Itaim Bibi. O bairro de Itaim, em São Paulo, é um bairro que seria o Leblon do Rio de Janeiro. Ipanema, vai? Leblon talvez seja Vila Nova Conceição. Então é uma Ipanema do Rio de Janeiro. E eu saía do meu apartamento, botava o pé na rua, passa Volvo, BMW, Audi. E eu brincava que aquilo parecia ser um carro popular do bairro, né? A gente não via passar Fox, Polo, Gol, Palio, Onix com a mesma frequência que eu via passar carros de grande porte, que assim, é o preço de um apartamento em muito bairro, no Rio e em São Paulo, né? E eu comecei a ver aquilo, e com o nascimento do Arthur, que vai fazer 3 anos aí mês que vem, se Deus quiser, eu comecei a ver que não era aquilo, não era ali que eu queria criar meu filho, né? Não tinha diversidade no bairro, né? Então, esse foi uma das coisas que me fez voltar para o Rio. Uma das coisas que me fez querer sair de Itaim. A escolinha que o Arthur estudava não tinha diversidade. Era todo mundo igualzinho, sabe? Então, isso me fazia mal, porque não era aquilo, um retrato da sociedade onde a gente está inserido. Então, esse foi um dos meus motivadores pessoais para voltar para o Rio de Janeiro, além de, claro, trazer o Arthur para perto dos primos, dos avós, da família, que é a nossa grande rede, né? Nosso grande apoio. Então, a gente precisa ter consciência sobre o que a gente quer e o que a gente não quer, tá? Então, compartilhando um pouquinho aí da minha vida pessoal com vocês. Dani, sobre a concorrência entre as próprias mulheres no mercado. Olha, eu acho que nunca esteve o mercado disputando tantas mulheres como a gente tem hoje, porque diversidade é meta, né, para todas as empresas. A gente vê todo mundo falando sobre mulheres na liderança, mulheres negras, tudo isso é meta em muitas empresas. E o que eu posso dizer é que tem espaço para todo mundo. Por quê? Porque se não tivesse espaço para todo mundo, significa que a gente já teria alcançado a meta de 50% para cada lado, homens e mulheres. Então, assim, eu saí de uma empresa que era o iFood, que é uma empresa que é genuinamente diversa e inclusiva, que não tinha 50% homens e mulheres na alta liderança, tá? Então, tem espaço para todo mundo. A gente não está concorrendo com outras mulheres. Na verdade, eu digo isso, que nós estamos concorrendo sempre contra nós mesmos, tá? Porque se você estiver preenchendo todos os requisitos que são necessários para você alçar voos maiores, você está competindo só contra você mesmo. E se você não está alcançando, de novo, a promoção dentro da empresa onde você está, talvez seja o momento de procurar no mercado uma empresa que você se acomode melhor, tá? Então, não existe concorrência, claro, não é fácil, o mundo ele é complicado, tem muita gente competente, tem muita gente com todos os skills também desenvolvidos, né, digamos assim, pleiteando aí posições mais sênior, posições de liderança,
Mas, de novo, é uma questão de tempo para você alcançar o seu espaço, tá? É nisso que eu acredito. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais 5 minutinhos. Vou repetir, então. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram participar da minha primeira live, da primeira live do Eu Sou Dani Sampaio, falando aqui principalmente sobre as minhas origens, como é que isso está linkado ao mundo corporativo e como é que a mentoria Bye Bye Zona de Conforto vai te ajudar a alçar voos maiores dentro do mundo corporativo, sem que você tenha que abrir mão da sua essência. A zona de conforto, ela pode ser consciente ou, infelizmente, ela pode ser inconsciente. E eu tô aqui para te ajudar a identificar se você está numa zona de conforto que você escolheu. Não, eu tô aqui porque esse era o meu sonho grande. Eu cheguei onde eu queria chegar. Esse era o meu propósito de vida e eu estou aqui consciente porque era onde eu queria estar. Tá tudo bem se esse for o caso. Agora, eu estou numa zona de conforto porque fatores externos fizeram eu acreditar que era onde eu queria chegar sem ser. Aí eu vou te ajudar a tirar você dessa zona de conforto, porque ela não é onde você quer estar, né? Ela é onde você foi posta e aí se sentiu acolhida por diferentes razões. Todo mundo tem diferentes razões, sejam pessoais ou profissionais, mas razões essas que a gente vai chacoalhar e questionar quando tiver na mentoria aqui em andamento, tá? De novo, todos que participaram aqui e querem participar de um bônus, querem ter uma vaga na próxima roda de conversa que eu vou estruturar, me manda eu quero por direct aqui no Instagram, que eu vou colocar vocês no meu grupo VIP para que vocês tenham acesso a esse link e as informações sobre data, horário, quem será convidada, qual o assunto que a gente vai poder falar, porque a roda de conversa é um momento de troca, um momento de fazer perguntas, uma coisa mais bate e volta, né? Questions and answers, perguntas e respostas. E aí eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente reflete, é assim que a gente tem nossos estalos, tá? Gente, super obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo. E até a próxima. Continuem assistindo. Agora eu vou falar sobre a minha formação. As curiosidades estão, assim, muito divertidas. E aí, a minha formação, ela vem em 3 partes, né? Porque a pessoa acha que, assim, tem que começar do início, né? Então, eu vou começar bem lá de trás. Vocês vão entender por quê. E eu espero que vocês compartilhem esse perfil com as colegas, com os grupos minorizados que vocês acham que tem que estar aqui, que tem que ouvir esses recados que precisam ser dados. Compartilhem com as suas redes, compartilhem no LinkedIn, que eu sei que muitos profissionais, muitas pessoas que estão aqui vieram de lá para cá. Então, vamos fazer barulho para a gente crescer, porque a gente precisa chegar onde a gente merece estar. Tá bom? Se não tiver mais nenhuma pergunta, gente, vou dar tchau. Saiam antes aí para eu saber que eu posso ser a última a sair. Acabou. Obrigada. Até a próxima. Bye, bye.